Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, e nós estamos no ano de 1860, fevereiro, estudando a obra Revista Espírita, e hoje exatamente 17 de maio de 2021. O trabalho será conduzido pelas nossas queridas amigas, as meninas, as tias, Aramita e Carla. Agradecemos já a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, por essa oportunidade que o amor de nossa vida nos concede para nós estarmos aqui reunidos estudando essa obra espírita. Que os amigos espirituais possam inspirar as nossas irmãs e que nós possamos, Senhor, aprender, refletir sobre o trabalho do professor Allan Kardec. Que assim seja. Ainda estamos na leitura do boletim. Estamos no dia 20 de janeiro, item 4. Leitura de uma comunicação de Lyon dirigida à sociedade, na qual, entre outras coisas, é dito que a reforma da humanidade se prepara pela encarnação na Terra de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração dominada pelo amor do bem, que os homens voltados ao mal e que fecham os olhos à luz reencarnarão numa nova falange de espíritos simples e ignorantes, enviados por Deus para trabalhar na formação de um globo inferior à Terra. Só poderão encontrar-se com seus irmãos terrenos depois que houverem, por meio de rudes trabalhos, alcançado o nível onde estes últimos vão entrar, após esta geração, pois não será permitido aos espíritos maus assistir ao começo desta brilhante transformação. Então, essa comunicação está falando de quê? Está falando da transição, né? Para vocês verem que essa comunicação é de 1860 e eles já falavam de que essa reforma ia ter e a Terra ia ser habitada por espíritos melhores. E os que não melhorassem iam para planetas inferiores à Terra. Então, é a transição, só que a gente pensa que ela ocorre de uma hora para outra. Não é. É lenta. Do nosso ponto de vista, parece que é lenta. Mas os espíritos dizem que é rapidíssimo. É porque a gente não se dá conta e a gente não imagina. A gente pensa que a gente muda da noite para o dia, né? A gente pode mudar de aparência, mas o que realmente nós somos no interior precisa de tempo, de exercício e de comprovação de que essa mudança realmente foi efetivada. E não acontece em 100, 200 anos para espíritos atrasados. A coletiva. A individual é da escolha e livre-arbítrio. Mas a coletiva precisa ter a maioria do planeta já está vibrando para poder ocorrer. E é uma delícia ouvir isso aqui, né, Aramita? Olha só, gente. Aqui nós estamos em 1860. A doutrina chegou, o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, em meados de 1850, 1857, já começou a regeneração. Já começou o processo da transição. Então, a partir desse período, já começaram a realmente vários e vários exílios. Tá? Já começou. O que nós estamos vivendo hoje é um número muito maior de exílio. Mas que já começou, não só exílio, mas também essa seleção de espíritos, o quê? Dominada pelo amor do bem.
Lembra que nós estamos aqui, gente, 1860, acabando de sair de uma Idade Média. Inquisição, cruzadas. Lembra que as maiores guerras foram as religiosas. A própria Revolução Francesa. A própria Revolução Francesa. Que os homens votados ao mal e que fecham os olhos à luz, fecham os olhos, não querem enxergar o bem, não querem fazer o bem, reencarnarão numa nova falange de espíritos simples e ignorantes, ou seja, aquelas primeiras encarnações. Lembra lá os espíritos simples e ignorantes? Enviados por Deus para trabalhar na formação de um globo inferior à Terra. Está aqui bem explicadinho. Isso aqui faz parte do quê? De uma comunicação que foi recebida em Lyon, dirigida à sociedade, na qual, entre outras coisas, é dito. E ele colocou aqui uma parte do que foi dito. Então, esse exílio é realmente para o mundo primitivo. E ele diz: essas pessoas irão trabalhar na formação de um globo inferior à Terra. Só poderão encontrar-se com seus irmãos terrenos depois que houverem, através de rudes trabalhos, alcançado o nível onde estes últimos vão entrar. Após esta geração, pois não será permitido aos espíritos maus assistir ao começo desta brilhante transformação. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ou seja, meus irmãos, perde tempo não, viu? Rema, porque a canoa está indo. O senhor TB observa que esta comunicação parece consagrar o princípio de uma marcha retrógrada, contrariando tudo quanto nos foi ensinado. Trava-se uma longa e profunda discussão, lembrando que isso é um estudo, né? Então eles leram a mensagem e o senhor TB observa que parece uma coisa retrógrada, e trava-se uma longa e profunda discussão a respeito, que assim se resume. E você sabe por quê? Que ele está dizendo que é retrógrada? E isso tem muitos espíritas que ainda continuam com essa linha de pensamento. Porque vamos para o planeta inferior. Porque mas a pessoa vai para o planeta inferior, então ele não vai estar aí regredindo. Presta atenção. Vai estar aqui. Regredir, exatamente, é tirar o que você tem. Não é tirado. Você vai para o planeta e leva tudo que você conquistou. Agora eu pergunto, o que você conquistou? Para uma criatura está sendo retirada de um planeta, o que ela conquistou? Tá aqui. Moralmente é um bicho. Então não houve evolução moral ainda. Pode ter tido intelectual, mas moral não. Tanto é que elas são direcionadas para esse planeta inferior e quase sempre elas vão ajudar no processo de desenvolvimento intelectual, mas não moral. Se bombear moral, eles vão inclusive maltratar os que estão lá simples e ignorantes. Entendeu, gente? Então, não se perde. O que você conquista não se perde, nem a nível intelectual, nem a nível moral. Agora, só que ele vai chegar lá. É igual quando você mora numa cidade grande e de repente você tem que passar 5 anos no interior do interior do interior. E aí, é legal isso? Sem internet, sem chuveirinho quente, sem shopping, no interior do interior do interior, sem carro. Você toma um baque, né? Mas você não perdeu o que você conquistou na cidade grande. É mais ou menos isso. Só ver o livro A Caminho da Luz que retrata isso, né? Já está no canal. Então houve aí uma discussão entre eles, né? Trava-se uma longa e profunda discussão a respeito, que assim se resume. O espírito pode decair como posição, mas não em relação às aptidões adquiridas. Por princípio da não retrogradação, deve entender-se o progresso intelectual e moral, isto é, o espírito não pode perder o que adquiriu em inteligência e moralidade, e não volta ao estado de infância espiritual. Em outras palavras, não se torna mais ignorante nem pior do que era,
o que não o impede de reencarnar-se numa posição inferior, mais penosa, e entre outros espíritos mais ignorantes do que ele, se o mereceu. Um espírito muito atrasado que reencarnasse num povo civilizado estaria aí deslocado e não poderia sustentar a sua posição. Voltando aos selvagens em nova existência, apenas retomará o lugar que havia deixado cedo demais, mas as ideias que houver adquirido durante a sua estada entre os homens mais esclarecidos não serão perdidas. Deve-se dar o mesmo com os homens que irão concorrer para a formação de um mundo novo. Encontrando-se deslocados na terra melhorada, irão para o mundo em consonância com seu estado moral. A tia já explicou, precisamos mais falar do mesmo. Estudos. Primeiro, evocação do negro do navio Constant, já evocado a 30 de setembro de 1859. Ele dá novas explicações sobre as circunstâncias que acompanharam sua morte. Esse estudo está na revista de 1859 e a descrição, a querida Nina vai estar aí para vocês. E esse negro foi o que serviu de alimento a seus companheiros durante o naufrágio do navio, está na revista de 1859. 3 comunicações espontâneas. A primeira de Chateaubriand, pelo Sr. Rosé. A segunda de Platão, pelo Sr. Colin. A terceira de Charlet, pelo Sr. Didier Filho, em continuação ao trabalho por ele começado sobre a natureza dos animais. Já pensou em Platão? Chateaubriand, pouca coisa, né? O que é um Kardec, né? E assim finalizamos o estudo de hoje. Agradecemos aos amigos espirituais, ao nosso Senhor Jesus, pela oportunidade.